dia, galera. São exatamente 6h55 da manhã, 17 de junho de 2022. Eu queria tratar um assunto muito interessante com vocês a respeito de campo harmônico, né? Dos modos gregos, essas coisas, né? O ponto inicial que eu quero tocar é que nós temos o nosso lado intuitivo e espiritual, certo? É algo muito espiritual. Ele é o que nos traz a verdadeira emoção, o verdadeiro prazer de executar algum tipo de trabalho que nos traz prazer, que nos traz emoção, né? E existe todo um caminho a ser seguido para a gente chegar a essa satisfação, certo? Esse caminho nada mais é de que o nosso corpo, ele possui um processador, um computador na realidade, uma memória, né? Um computador que é o nosso cérebro. O que é que acontece? Nós precisamos programar o nosso computador, dar a ele um conjunto de ordens para que ele execute, um conjunto de informações para que essas informações sejam executadas. Eu vou iniciar falando sobre o comportamento da programação geral, né, de um computador. Os técnicos em TI sabem e explicam muito bem isso. Eles falam que existe uma teoria chamada algoritmo. Algoritmo é o conjunto de ordens, né, que você dá ao computador. E aquele computador recebe essas ordens e executa, certo? De que forma? Às vezes você digita ali um nome ali e quando você clica naquela tecla, através daquele nome, acaba te levando a um vídeo do YouTube, por exemplo. Isso aí é um tipo de algoritmo, né? O computador ele foi programado para quando você digitar aquele nome, automaticamente ele dirigir você àquele vídeo, aquele determinado vídeo específico no YouTube. Então, da mesma forma, o nosso cérebro ele se comporta. Você precisa dar a ele um conjunto de informações. Você precisa dar a ele ferramentas para que ele possa trabalhar, não é? Para que ele possa executar. Essa é a nossa maior ferramenta. A gente tem e muita gente não tem noção ou não acredita, certo? Mas todo o nosso processo de aprendizado, de organização, de melhora de vida depende da educação que damos ao nosso cérebro. Certo? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou entrar logo nos pormenores, não é? Nosso cérebro, ele é programado, reprogramado todos os dias, certo? Um exemplo muito claro disso é que quando você está dormindo, até quando você está dormindo, você sofre um tipo de programação, tá entendendo? Que é chamada de uma programação neurolinguística, né? A linguagem de programação do seu cérebro. Então o que é que acontece? Se você mora num ambiente desorganizado e você mantém aquele ambiente sempre organizado, praticamente você está dizendo ao seu cérebro que aquele ambiente, ele é um ambiente normal, certo? É daquele jeito que você quer. Você nunca muda a organização das coisas, você nunca limpa o seu ambiente. Então o seu cérebro automaticamente ele aceita aquilo como verdade, como uma ordem, e ele não faz com que você tenha prazer ou até mesmo uma inquietação e modifique o ambiente onde você está, certo? Então você precisa sempre programar o seu cérebro. Se eu estou num ambiente desorganizado, eu estou vendo que está desorganizado, mesmo sem coragem, o primeiro passo justamente é o mais importante, é que mesmo sem disposição, preste bem atenção, quando você não tem ânimo para executar uma determinada função, é porque o teu cérebro ele não te animou para isso. Mas para que ele deposite essa animação, essa vontade em você,
certo? Quimicamente, que ele faz isso de forma química, você também precisa programá-lo para isso, assim como no computador. Você precisa dar a ele algumas ordens e em troca ele vai te trazer esse prazer. Aquilo que você fazia sem prazer nenhum, você agora tem prazer de sobra, você sente muita empolgação em fazer aquilo. Por quê? Porque o teu cérebro está te banhando com aquela empolgação. Então o que é que acontece? Você, o primeiro momento é mesmo sem empolgação, mesmo sem o auxílio do teu cérebro, você começar a perceber que as coisas estão desorganizadas e organizar essas coisas. Então você começa a organizar, lavar o seu quarto, tirar a poeira das coisas, trocar os lençóis de cama, deixar tudo muito limpo. Se for possível, até antes de tudo, pintar o seu quarto, deixar o ambiente asseado, totalmente asseado, limpo, tá entendendo? E aquilo automaticamente, querendo ou não, aquilo no final de todo esse trabalho, você vai sentir uma tranquilidade, você vai sentir que o ambiente está mais arejado, está mais limpo, e aqui é gostoso estar ali. Então você automaticamente você está programando o seu cérebro. Não, esse é o ambiente, dizendo a ele, esse é o ambiente que eu quero para mim. Então o que é que vai acontecer? Toda vez que o ambiente estiver desorganizado, você vai sentir uma inquietação. Esse é o teu cérebro dizendo a você, não, esse ambiente está desorganizado, não é o que você quer. Você disse a mim que quer o ambiente organizado. Você vai, organiza e teu cérebro te dá um banho de satisfação. Vamos ao ponto agora. Quando a gente estuda música, muitas vezes há um momento de desânimo. Por que é um momento de desânimo? A gente não tem muito prazer quando a gente não consegue executar alguma teoria musical. Ou a gente até mesmo não sabe como fazê-la, né? A gente não sabe como fazer. E muitas vezes o nosso aprendizado, a gente tenta entender várias vezes, a gente tenta uma, duas, três vezes, várias vezes e não consegue. Por quê? Porque às vezes nós não estamos expondo o nosso cérebro a esse tipo de informação, certo? Nós precisamos expor o nosso cérebro a esse tipo de informação, porque é ele que vai automaticamente organizar as ideias e nos trazer a empolgação que nós precisamos para executar aquela frase com prazer, com ânimo, tá entendendo? Então, relacionando com a ideia de campo harmônico, modos gregos. Como eu tenho dito a vocês, modos gregos é uma sonoridade musical. E muitas vezes esse tipo de sonoridade ele é muito difícil você reconhecer quando você não tem aquela percepção. Isso acontece porque você talvez aleatoriamente tenha sido exposto. A gente escuta música todos os dias, mas não de maneira característica, né? Organizada, né? Categórica, né? A gente é exposto de maneira aleatória, sem nenhuma informação, sem nenhuma padronização. Então, o que foi que eu fiz no meu estudo de sonoridades dos modos gregos para absorver essa sonoridade? Eu peguei alguns vídeos de vários músicos, né, da internet, músicos de guitarra, músicos de violão, que é o instrumento que eu aprecio, até mesmo músicos de teclado, de sax, e padronizei. Eu digo, não, esse músico está dizendo que essa é a sonoridade do modo jônio, essa é a sonoridade do modo dórico, essa é a sonoridade do modo frígio, e assim consecutivamente. Então, o que foi que eu fiz? Todos os dias e durante vários meses eu ia num supermercado fazer compras, ou então eu acordava e ia tomar um café. Aqui embaixo eu botava o fone de ouvido e essa aqui é a execução, essa sonoridade é do modo jônio. Deixava lá rolando 1 hora, escutando, tomando meu café, escutando. Às vezes ia dar uma caminhada, eu botava e escutava. Isso aqui é o modo dórico. Isso eu fiz por vários dias
Isso durante o dia todo, certo? Ia fazer uma limpeza, fone de ouvido, Bluetooth e modo Jônio, Dórico, tal. Ia correr, ia fazer compras. Isso eu fiz por vários momentos, durante todos os dias, durante vários meses. Então, dessa forma, eu fornecia ao meu cérebro conjunto de informações que ele precisava para organizar as ideias e me trazer para mim de volta, depositar em mim a emoção que eu precisava. Essa emoção é fruto do entendimento, da organização de informações do meu cérebro. Então, o ponto-chave qual é? No início você não vai ter, porque o seu cérebro ele não tem como te dar essa empolgação, porque você não deu a ele ainda as informações suficientes. Ele não tem informações padronizadas, organizadas dessas sonoridades na sua cabeça. Não tem. Você precisa expor o seu cérebro a essas sonoridades. Então, o que é que acontece? Primeiro passo, você vai fazer tudo o que eu fiz e automaticamente, aleatoriamente, o seu cérebro ele vai trabalhar nisso, vai levar um certo tempo, tá entendendo? Ele vai organizar essas ideias. Quando é que você vai perceber que ele organizou essas ideias? Quando ele te der a animação através do entendimento. Você vai sentir uma empolgação, uma animação. Você vai perceber que realmente entendeu o assunto. Esse é o grande sinal que o teu cérebro ele organizou as ideias e você agora está pronto para executar aquele trecho musical com entendimento lógico. E é isso que eu tenho para deixar para vocês. Gente, a gente precisa expor o nosso cérebro ao assunto. A gente precisa expor o nosso cérebro às informações que nós queremos aprender. E se você não faz isso, se você não acredita nisso, você nunca vai chegar. Tá entendendo? Você precisa acreditar mesmo quando você não tem prazer. Esse é o ponto mais importante. No início você não tem, o seu cérebro não tem essas informações organizadas, então ele não te recompensa com o prazer, com o entendimento, né? Em forma de prazer. Então você precisa acreditar, você precisa antes de tudo, mesmo sem prazer, trabalhar para que isso aconteça. Certo, pessoal? Isso é uma dica muito importante, viu? É uma dica muito importante. Eu já escutei muito de vocês até no nosso grupo mesmo, dizer não, porque está muito difícil esse assunto, eu não estou entendendo, porque tal, porque professor tal isso, professor aquilo tal, professor não sei o que. Gente, não é o professor, gente, é vocês. Vocês, está dentro de vocês. Se vocês não quiserem entender, se vocês não trabalhar para absorver esse conhecimento, nenhum professor vai colocar dentro de vocês, não. Tá entendendo? É vocês que precisam passar mais tempo ao lado das informações, dando informações, fornecendo algoritmos para os seus cérebros, certo? E assim vocês vão perceber que as coisas vão acontecer. Treinem muito as escalas no braço do instrumento todinho. Treinem, não pegue as dicas e deixe lá parado não. A dica é que eu tenho que pegar escala de dó e executar no braço de todo o instrumento. Então eu vou lá, escala de dó no braço de todo o instrumento. A dica é que eu tenho que passar outras escalas no braço todo do instrumento. Faça isso, treine o campo harmônico todinho no braço inteiro do instrumento. Não fique não, já aprendi escala de... Não, vocês precisam ter isso na ponta dos dedos. A escala de dó, o cara vai lá e digita tudo. O cara já sabe indo e voltando, sabe emendar uma escala com a outra. Todo dia precisa ser praticado isso. Aí, assim como, não só como essa informação, mas quando você estuda a escala toda, todas as escalas musicais no braço todo do instrumento, no começo é uma certa dificuldade, porque o teu cérebro ele ainda vai organizar aquele tipo de informação. Mas quando ele consegue organizar essa informação, aí você já começa a sentir uma prática. Poxa, bicho, eu já estou bem mais prático, bem mais rápido. Aquilo é a resposta da organização do teu cérebro. É em tudo que a gente faz na nossa vida.
Se a gente quer uma vida melhor, a gente precisa trabalhar junto com o nosso computador, com o nosso cérebro. Então é essa mensagem que eu tenho que deixar para vocês. Não pegue o assunto, estude uma vez só por dia e deixe lá. Não, vocês têm que estudar várias vezes por dia, gente. Não, eu vou pegar nada, você nunca vai desenvolver, cara. Se você não pegar o assunto e executar, eu estudo aqui, eu faço meus afazeres, os meus serviços, mas qualquer minuto que eu tenho, eu vou e pego e executo. Eu vou e executo, certo? Eu estou sempre expondo meu cérebro àquela informação que eu quero que ele guarde com precisão, que ele organize, que ele encaixe as peças do quebra-cabeça. Se eu não faço isso com frequência, com afinco, né? Não vou fazer várias vezes. Geralmente eu começo a estudar aqui a partir das 10 horas da noite, que é o tempo que eu tenho livre, não é? Porque durante o dia eu tenho muito a fazer, né? Muitas coisas a fazer. E mesmo até durante o dia eu pego 1 hora no instrumento, executo, aí paro, aí vou lá, faço um serviço que eu tenho que fazer, mas eu já tenho feito uma boa parte do meu serviço. Sobra mais um tempinho, eu venho, pego de novo, executo. E às 10 da noite eu fico várias horas, 3 horas, até meia-noite, 1 hora, executando, ou seja, reprogramando o meu cérebro para aquilo que eu quero que ele me traga como prazer futuramente. Isso tem me ajudado demais, isso tem me trazido um grande conhecimento, uma grande desenvoltura com a música. Então acredite nisso, pratiquem, não deixe a ideia parada. Ideia parada, você vai ver os outros crescerem na sua frente porque trabalharam mais do que você. E você nunca vai desenvolver. É isso aí, galera. Bom dia para todos aí.